Bom dia, boa tarde, boa noite, meus confeiteiros. O vídeo de hoje é muito especial. A gente tá com uma parceria com a Vora. Então o vídeo de hoje é completamente apoiado pela Vora, que é uma empresa de xaropes para food service, mas vocês vão entender um pouquinho melhor. Esse vídeo, ele foi concebido, eu tive a ideia de fazer esse vídeo, porque no grupo do Clube dos Confeiteiros, algumas pessoas me perguntaram assim, como é que a gente pode fazer bebidas para delivery ou bebidas para nossa confeitaria / cafeteria? Que tipo de máquina que a gente usa, que café que a gente usa, que grão, como é que faz bebida? Muita gente que está começando não sabe quais máquinas usar, e eu por muitos anos tive só um cafezinho coado, sem nenhum outro tipo de bebida, porque eu também não sabia quais máquinas, como fazer, o que tinha no mercado. E aí decidi fazer esse vídeo com o apoio da Vora. Então esse vídeo, ele não vai ser um vídeo voltado para receitas, porque nada que a gente faz é voltado para receitas, mas ele vai ter sim algumas receitas para poder exemplificar as coisas. Bora lá, eu já tô aqui com o meu cafezinho coado. Acabei de coar. E aí, começando esse vídeo do começo. Cara, quero ter café na minha operação. Como é que eu faço? Quais tipos de máquinas existem? Pô, café de máquina tipo Nespresso. Pô, aquelas máquinas gigantona. Vamos explicar. E vamos explicar do comecinho. Primeiro, a gente consegue fazer dois tipos de café. Ou o café coado, que é o cafezão que a gente usa o filtrinho, faz em casa mesmo, ou o café expresso. Expresso não é porque o café é rápido. Expresso vem de espremer, de prensar. É um outro método de fazer café, que é basicamente o método daquelas maquininhas automáticas da máquina de cápsula, sabe? Nespresso, Dolce Gusto e por aí vai. Eu não sei os nomes porque eu, honestamente, não curto muito esse tipo de café. Não sou o maior fã, então eu amo café coado, mas eu não gosto muito de café de cápsula. Mas o café de cápsula é sim uma solução. Tem muita gente que gosta, tem muita gente que usa. Como eu sempre falo, não depende se você gosta, depende se o seu público gosta. Então se ele gostar, tá tudo bem. E aí primeiro eu vou falar do café coado. O café coado tem vários tipos de métodos, mas ele nada mais é do que o cafezinho coado de alguma forma. Tem o filtrozinho da Melita, que é o mais padrão, tem esse filtro de inox, tem um outro método que chama V60 e tem prensa francesa também, tem vários tipos de formas que os malucos por café inventaram para coar café. E aí a gente só faz o cafezinho coado, hoje a gente faz nesses filtrinhos de inox, então a gente pode ou colocar aqui, ó, e colocar o café embaixo, ou dá também para fazer direto no copo. Não demora muito. Eu gostaria que fosse mais rápido coar um café, porque na hora da pauleira, apesar de não demorar muito, é ruim, né? Então, cara, a gente faz assim, pá, bem tranquilinho, de boa, sem maiores problemas. A gente usa essa maravilha aqui, que tem um botãozinho liga e desliga, uma chaleirinha elétrica para esquentar a água. Esquentou a água na chaleira, pegou a balancinha, pesou o café, pesou a água, pronto, fim de papo. Ah, e você pesa café? Sim, porque como a gente é uma empresa, na minha casa eu não peso, né? Mas na empresa a gente tem que pesar, porque as coisas têm sempre que sair no mesmo padrão, o cliente tem sempre que provar a mesma coisa, do mesmo gosto, na mesma temperatura, do mesmo sabor. Então a gente pesa café e pesa água. Sim, não gostaria, mas a gente tem que fazer. E aí, beleza, esse é o café coado, todo mundo conhece. Esses outros métodos, você consegue encontrar vídeos no YouTube sobre eles, eu não vou falar sobre eles. Prensa francesa, V60 e afins. Com certeza tem um vídeo de um cara muito foda, um barista expert que fez. Eu não sou barista, eu não sou expert, então eu vou falar aqui o que eu me propus a falar. E aí, o café coado de lado, vamos pro café expresso. O café expresso, a gente tem 3 opções, basicamente, que são as máquinas de cápsula, como eu falei, aquelas máquinas que são aquelas máquinas grandonas, que você moe o grão na hora, e tem aquele negócio que eu esqueci o nome, os baristas me perdoem, mas tem aquele negócio que pega o grão e aí prensa ele bastante, e aí você coloca na máquina, e aí você basicamente tem que ter um barista para operar aquela máquina, mas eu vou deixar uma foto, são aquelas máquinas grandonas, que inclusive são muito bonitas, muito aesthetics, muito estéticas, e a gente tem também esse tipo de máquina, ele existe o mesmo tipo, só que um pouco menor, e a gente tem as super automáticas, que é esse bebezinho, inclusive tá ligada, né? As máquinas que são super automáticas, que é o caso dessa aqui, elas têm esse nome porque, com licença, eu vou tirar essa coisinha aqui, elas têm um compartimentozinho aqui em cima que você tira, e aqui vai o grão de café, o grão ainda em grão. Quando você clica para fazer um café expresso aqui, você aperta expresso,
e aperta play, ela vai moer esse grão na hora e vai tirar o café expresso. Ela consegue, nesse caso, ela tem 2 bicos, ela consegue tirar 2 expressos por vez. Essa é a que eu escolhi, por quê? Essa aqui é uma máquina que eu comprei, custa uns 2.500, 2.600, tem uma outra versão dela com um espumador de leite aqui do lado, automático. Isso é um espumador de leite também, mas ele é manual, você tem que colocar a caneca aqui e ficar mexendo você na mão. A outra versão dela tem um espumador aqui, mas ele já faz todo o trabalho sozinho. E aí custa um pouquinho mais caro. Essa custa entre 2.500 a 3.000 reais, se eu não me engano. Cara, eu escolhi ela porque quando você tem café, quando a gente tá falando de café, moer o grão na hora, pra quem gosta muito de café, faz diferença. Então, comprar o café já moído tira um pouquinho do sabor e da qualidade dele, mas não foi exatamente por isso. Esse foi um dos motivos, mas esse não foi o principal. O principal motivo é que eu não queria ter que contratar uma mão de obra especializada para mexer com aquela bendita daquela máquina gigantesca. E muitos amigos meus que já tiveram, existem 2 pontos negativos. Um é que você tem que pagar um aluguel daquela máquina. E o segundo é que quase todos os dias você tem que regular, eu não sei exatamente como é essa regulagem, mas você tem que regular esse tipo de máquina para o café sair assim, o mais perfeito possível, porque tem os bars de pressão que tem que ser tirado do expresso e aí você regula isso ali na máquina. E cara, é muito difícil. Então se você não tem um barista, se você não tem uma mão de obra mais especializada, você sempre vai servir um café meio mais ou menos. Então para ser mais rápido, né, para não precisar de uma mão de obra especializada, a outra opção que a gente tinha era café de máquina, mas eu odeio café de cápsula, cara. Não gosto, não acho gostoso, acho que tem um gosto de queimado, assim, muito forte, não acho legal. E aí, a gente tem essa aqui, que ela tem a qualidade de uma máquina grandona e ela tem também a rapidez da máquina de cápsula. E de café, assim, o mais rápido, com mais qualidade que você vai conseguir fazer é isso. E aí, se você for comprar, se você parcelar em 12 vezes de 250, em um ano você vai ter pago e a máquina é sua. Você não precisa mais pagar aluguel. Aquelas máquinas grandonas, você tem que ficar pagando um aluguel de mais ou menos uns 300, 200, 250. Aí ainda tem o moedor de grão do café, que é um aluguel à parte, que também é uma coisa que é cara. Um dia um amigo meu falou que entraram na loja dele e roubaram o moedor de grão, e tipo assim, 10 mil reais o moedor de grão. Então, cara, isso aqui funciona, tá comigo há uns 2 anos e meio, super de boa. Se você quiser ter café expresso e não gosta da cápsula, vai nesse. Mas pra quem gosta da cápsula, né, pro público que atende a cápsula funciona bem, ela é mais barata. O custo da cápsula vai ser mais caro, então cada cápsula deve custar R$1,50, R$2,50, eu tô por fora porque eu não sei. Cara, um expresso, acho que custa R$1, se eu não me engano. Só o café mesmo, né? Tem a energia, óbvio, mas tô falando só do grão, acho que custa R$1. Eu posso estar enganado, mas, porque, se eu não me engano, um expresso, o quilo do café, digamos, é R$100 e um expresso é de 8 a 10 gramas. Então custa mais ou menos R$1, se eu não me engano. Beleza? Cara, café, assim, pô, como fazer café? Quero servir café e não sei como? É isso. Esses são os equipamentos. Aqui dá pra comprar o café em pó também, colocar aqui, ela também aceita. Inclusive hoje vai ser assim, porque a gente tá sem o grão. Mas não tem muito segredo. Eu passei um bom tempo servindo só café coado, num negocinho que chama Drip Coffee. Editor, coloca aí uma foto do que é um drip, que é um filtrinho basicamente individual. E era muito bom, só que sem o expresso você não consegue fazer muitas bebidas com café, que é o que a gente vai mostrar agora. E cara, o drip ele é muito mais caro do que coar um café usando só o grão, porque você tem que comprar a embalagenzinha e cada vez você tem que usar um filtro, então ele acaba encarecendo bastante. Funcionou pra mim muito bem por uma época, mas aí depois eu comecei a querer fazer algumas coisas, tipo um iced coffee, um cappuccino e tal, e aí eu precisava de um café expresso, porque fazer com café coado não dá certo, e é justamente isso que a gente vai mostrar agora, parte 2 do vídeo. Eu só vou ver se tá gravando, porque eu tenho esse trauma, né? Bom, voltamos. Fui ver se estava gravando, se estava tudo certo. Parte 2 desse vídeo, a gente vai precisar de gelo, leite, um copo e uma máquina de café expresso e as essências da Vora. Bom, eu filmei aí, vocês devem estar vendo nesse momento, o nosso cardápio de bebidas. Quando você está falando de um cardápio de bebidas, eu vou falar do que eu tenho, tá? E o que eu sirvo na minha loja. Dá pra fazer muito mais coisa, mas quanto mais coisas você tem, maior a complexidade, né? Querendo ou não, a gente tem sempre que ser bem rápido. Então, eu não tenho um cardápio muito extenso, mas eu acho que eu cubro ali muito do que um cardápio de bebida precisa. Falando de bebidas geladas, a gente tem aqui hoje chá mate gelado. E aí, a Vora, ele não tá aqui nesse momento, mas a Vora tem uma garrafa de extrato de chá. Então você mistura na hora, coloca uma dose de chá e coloca água. As medidas estão sempre vão tá sempre aqui, se não me engano. E aí, você mistura na hora ali no copo e aí você saboriza. Então a gente tem hoje chá gelado, chá mate puro, né? Chá gelado de frutas vermelhas, maçã verde, maracujá. Mano, assim, chá gelado de maracujá, fenômeno, tá? Uma delícia de verdade. Eu vou ver se tem um
um ali pronto, eu acho que tem pronto, pra dar uma adiantada no nosso lado na operação, a gente faz isso aqui. A gente já deixa o chá pronto, sempre renova a cada 2 dias, se eu não me engano. E aí, mano, mais simples que isso é brincadeira. Pegou o copinho, colocou o chá. Não precisa colocar tudo, porque já me explicaram que onde a gente ganha dinheiro nas bebidas é no gelo. Encheu de gelo. Mais um pouquinho. Encheu de gelo. Vai vir com 3 pumps de xarope. 2, 3. Aí você mexe ou com a colherzinha ou com o próprio canudo. E assim, a primeira vez que eu provei isso aqui, eu achei que ia ficar uma merda. Porque, né, é chá gelado com xarope de maracujá. Cara, ficou uma delícia, de verdade. Esse é meu chá preferido. E aí, de novo, cara, você faz um chá, você pode fazer com basicamente qualquer sabor. Só não vai fazer com caramelo salgado, tá? Porque tem a linha de mais pra cafés e tem a linha que é mais pra bebidas geladas, tipo chá gelado. Além do chá, a gente tem soda italiana. E aqui eu tenho um truquezinho que eu vou mostrar pra vocês. Cara, normalmente as pessoas fazem soda italiana com água com gás. Então, é água com gás e uma combinação de xaropes, xarope de limão com xarope de frutas vermelhas, ou só frutas vermelhas, xarope de laranja, xarope de maracujá, enfim. Eu, particularmente, acho que isso fica insosso, eu não gosto muito. Tem gente que usa aquela água com gás natural, tem gente que tem um cilindrozão que gaseifica a água na hora. Fica mais legal, mas mesmo assim o sabor fica um pouco insosso. Então, a gente usa Sprite. Aí os puristas da soda italiana talvez me xinguem, mas, mano, isso aqui é muito melhor. Já testei com todos os sabores, fica absurdamente mais gostoso. E aí, tipo assim, você vai pagar R$2,30 numa Sprite, acho que cada pump da Vora é uns 30 centavos, então digamos que R$2,30 com 30 centavos vai dar R$3,20. E aí você vai ter o copo. Cara, ridiculamente, vai colocar gelo, vai abrir a Sprite, vai jogar a Sprite aqui. Ah, eu quero colocar um limão espremido. E aí, se eu não me engano, essa aqui é a de Pink Lemonade, né? Pink Lemonade. Joga ela. Você coloca um limão espremido. Aí dá até pra ser com água. Se você quiser fazer um suco, faz um suco de limão e joga a Pink Lemonade. Você tem uma Pink Lemonade. Aí sem gás. Pô, quero fazer uma Pink Lemonade gaseificada. Tu vai jogar uma Sprite aqui. 1, 2, 3. A Camila, que é minha vendedora da Vora, um beijo. Ela vai ver esse vídeo provavelmente. Ela já me falou pra misturar, acho que a de limão. É essa aqui? Não, essa é baunilha. A de limão, que eu acho que é essa aqui. Um morango, que eu não tenho aqui. Que dá uma coisa parecida. Mas, cara, pra mim, eu vou até... Já fica bem gostoso, mas eu vou por mais um. Pra mim, isso aqui, com um limão espremido, é a melhor coisa que tem. Então, chá geladinho, soda italiana. Além disso, esse eu não vou fazer agora, mas aqui a gente tem cappuccino gelado, e aí você pode fazer de 2 formas. Peraí. Dá pra você usar a receita da vovó de cappuccino em pó, que isso era uma coisa que tinha muito na minha casa. Meus pais sempre faziam um cappuccino, que era tipo leite em pó com café expresso, café solúvel, leite em pó, açúcar e mais alguma coisa. Se você bate isso com leite, ele vira um cappuccino gelado. E aí você pode fazer um cappuccino gelado saborizado com baunilha. Ou você pode fazer um cappuccino gelado saborizado com caramelo salgado. Ou avelã, que eles têm também. Aí, além disso, a gente tem um chocolate gelado aqui, que é leite gelado batido com ganache mesmo. Pega uma colherada de ganache, leite puro mesmo, leite integral. Integral é melhor porque fica mais encorpadão. Isso é realmente bom. Leite integral porque fica mais encorpadão. E aí você pode de novo jogar uma essência de avelã. Ou você pode jogar uma essência de caramelo salgado. Fica muito foda. De verdade. De verdade mesmo. Aí dá pra brincar com muita coisa. Assim, pensa que isso são saborizantes, né? Como se fosse uma pasta saborizante de brigadeiro. Isso também é um saborizante de bebidas. Dá pra fazer brigadeiro com isso. Uma vez eu testei acho que foi tipo pra fazer o da Barbie. É possível fazer brigadeiro com isso. E dá também pra saborizar milkshake com isso. Se você quer ter um milkshake com saborzinho de limão, você consegue colocar o limão. Você consegue colocar o de Pink Lemonade também. Eu também já fiz milkshake com essência e funciona. Dá pra você colocar uma Nutella e jogar 2 pumps de avelã. Ou dá pra você fazer, por exemplo, pega uma bolacha Lotus, tritura um pouco e coloca 3 pumps de caramelo salgado. Fica bem legal, bem legal. E é bem versátil. E aí o que eu tava falando do custo, que cara, você vai gastar uns R$4 pra fazer isso, mais ou menos. Aqui a gente vende acho que por 17, 18... E beleza, até aí, o nosso produto também é mais ou menos a mesma coisa. Custa um brownie, custa uns R$4, você consegue um brownie recheado, você consegue vender uns 17, 18, 16. Só que, cara, fazer isso aqui é muito ridiculamente fácil, né? Tipo, estamos falando de abrir 3, 4 coisas e, porra,
fazer tudo junto, sem ter que ficar com milhões de preparações e tal. Se eu não me engano, da parte de bebidas geladas, é isso. Meu preferido é o chocolate gelado, e aí jogar uns punks de caramelo assim fica fenômeno. Bebidas quentes, como eu falei, cafezinho coado, eu tô numa lambança aqui, numa mistura absurda, né? Cafezinho coado, cafezinho expresso. Essas são as bases. Aí, o que dá pra você fazer? Você consegue fazer um café com leite coado e colocar as essências de caramelo ou de baunilha. Ou você consegue fazer um leite espumado com um café expresso dessa máquina aqui e aí também saborizar. Aí dá pra fazer moca, você pode, por exemplo, eu vi no site da Vora e no Insta, eles têm algumas receitas. E aí eu vi uma receita de café com leite, café coado, leite, essência de caramelo e essência de avelã. Nunca provei, até porque eu nem posso, porque eu não posso comer avelã, sou alérgico. Mas, cara, deve ficar muito gostoso pra quem pode comer. E eu esqueci uma das bebidas geladas, que é a que mais sai aqui. Mas não é a que eu mais gosto, mas é porque eu gosto mais de chocolate gelado, mas é a que mais sai. Que é Iced Latte de caramelo. Caramelo é esse? Iced Latte de caramelo salgado. O que é um Iced Latte? Latte é leite, então é leite gelado, uma dose de expresso, ou duas, tem gente que põe um pouco mais. E esse é o puro. Leite, gelo e uma dose de expresso. Já tentei fazer com leite, gelo e café coado, não fica bom, fica muito aguado. Nesse caso específico, porque é pra ter um gosto específico, mas pode ser que você goste. E aí o que mais sai aqui é o Iced Latte, leite, gelo e café expresso com caramelo salgado. Com baunilha também sai, também tem, dá pra fazer com avelã também, mas o de caramelo salgado sai disparado assim, infinitamente mais. Continuando na linha das bebidas quentes, que eu esqueci, eu vou ter que pegar meu cardápio. Cara, a gente vai ter chai latte aqui, que pra mim, essa me desculpa a Vora, mas essa não vai nenhuma essência da Vora, porque é um preparado de... É basicamente um leite quente indiano com várias especiarias. Então tem gengibre, pimenta e tal, é um preparadinho em pó de especiarias que você coloca no leite. Essa é uma das nossas bebidas, como eu falei, os cafés, né, coado expresso. Cappuccino, e aí tem duas formas de fazer cappuccino. Como eu falei, o cappuccino da vovó, que é aquele cappuccino em pó que a gente tem aqui também, que vai as misturas que é bem mais brasileiro. E aí a gente tem canela em pó e cacau em pó nesses inox aqui pra polvilhar por cima, porque alguns clientes pedem, então a gente já deixa no balcão de bebida. E aí tem o cappuccino, que é o que chamam de cappuccino italiano, que é uma dose de expresso, uma de leite vaporizado e uma de espuma de leite. Quando você vaporiza o leite, ele faz espuma, então o cappuccino perfeito italiano, ele é leite, expresso e espuma de leite em cima. É muito diferente do brasileiro. Uma vez a gente tentou fazer aqui cappuccino italiano, aqui eu digo no Malcabans, né? Mas não rolou, porque criava-se uma confusão muito grande do que era uma coisa e do que era outra. Então hoje a gente faz o famoso cappuccino da vovó, porque é o que as pessoas conhecem mais, então é mais fácil delas entenderem que aquilo é um cappuccino. Se eu não me engano, no que a gente usa tem até um pouco de canela, um pouco de cacau, mas eu já não tenho certeza de como é a receita. Mas já tentamos fazer cappuccino italiano, e como a gente não é uma cafeteria assim mesmo, né? A gente é uma confeitaria com café, cafeteria com doce, ali a gente fica nesse meio termo. O cappuccino italiano não vingou tanto, então a gente tirou. Aí a gente tem o famoso café com leite, que é uma dose de expresso e leite vaporizado, sem espuma, só um pouquinho de espuma, quase nada. Por isso que não fazia sentido ter o cappuccino italiano, porque uma coisa já é meio parecida com a outra. A gente tem chá tipo chá quente, e chocolate quente, e aí de novo, cara, dá pra colocar um caramelo salgado no chocolate quente, que também fica muito bom. Ou você pode fazer uma bordinha de Nutella aqui e colocar, é que eu não tenho aqui porque a gente não usa, mas colocar a essência de avelã, que deve ficar absurdo de gostoso. Absurdo. Eu vou tentar só fazer um Iced Latte pra vocês verem como é, porque apesar de ter muito conteúdo sobre isso, pode ser que algumas pessoas nunca viram, né, como é, mas, cara, já revelei alguns segredinhos aqui, os xaropes que a gente usa, e falar que a gente faz soda italiana com Sprite. E assim, ó, esse aqui, de verdade, se você tem a essência de maracujá aí, ou se você já vende chá gelado e já tem algumas essências, mas não tem a de maracujá, compre a de maracujá, de verdade, muito bom. Eu vou só fazer um cortezinho, que a gente vai arrumar as coisas pra fazer um Iced pra mostrar pra vocês, e eu já volto. Vamos fazer aqui um Iced Latte. Pra quem faz Iced Latte, muita gente usa isso aqui. Isso é uma prensa francesa. A gente coloca... A gente não serve na loja, tá? Eu comprei pra testar. Ela, inclusive, não tá muito limpa, porque a gente não usa realmente. Eu peguei aqui do fundo da prateleira. Cara, você coloca o café aqui, coa, tal, beleza. É pra isso que serve. Mas tem muita gente que usa pra espumar leite gelado. Você coloca aqui, e aí você vai colocar o leite aqui e vai fazer assim, ó. E aí vai espumar o leite, ele vai ficar bem mais cremoso. Mas você pode usar também esse, do mais vagabundo mixer que tiver. Você vai fazer o seguinte, joga o leite aqui, você liga o mixer, e aí você
pronto. Você espumou o leite certinho, bonitinho, copão, leite, gelo. E aí tu vai fazer o seguinte. Baunilha, só deixa eu me certificar de que eu tô colocando a certa, porque eu tô vendo de costas. 3 pumpzinhos é o suficiente. Cara, eu ainda vou mostrar um negocinho no final desse vídeo que não tem nada a ver com a Vora. Na verdade até tem, mas não é deles. Eu achei na Amazon um suporte muito foda que eu procurei por muito tempo. Ó, expresso. Aí no caso, eu tenho que só segurar um negocinho aqui. Clica play, ele vai coar o expresso ali. Cara, impossível. Bem quando eu fui tomar, meu alarme tocou. Mas bom, só tava dando um tapinha nas coisas aqui pra mostrar o restante do vídeo. Esse aqui é o famoso Iced Latte. Agora, como eu demorei um pouquinho pra gravar, ele já envolveu todo o café com o leite. Mas normalmente no comecinho ele fica uma parte de leite, uma parte de café. E até a essência desce um pouquinho aqui. Então, quando for tomar, o ideal é dar uma misturada aqui. E você dá uma misturadinha aqui pra essência se envolver em toda. Se você só misturar leite com baunilha e um pouquinho de canela, talvez uma noz moscada, já vai dar um... E esquentar isso, né? Fazer isso um leite quente, mano, já vai dar um abraço no frio absurdo, assim. E por último, a última ideia de receitinha que eu vou dar, mas eu não vou fazer... Assim, nos Estados Unidos eles têm as Coca-Colas saborizadas, né? Cherry Coke, Vanilla Coke, pipipipopopó. Adivinha só, dá pra fazer também. Se você pega isso aqui, mano, confia em mim. Juro por Deus, se você pega isso aqui e joga uma essência de baunilha, vira uma coca de baunilha e é bom demais. Dá pra fazer com coca zero ou com coca normal. Essa é a última ideia de receita que eu vou dar. E agora eu vou mostrar os 2 suportezinhos que a gente tem aqui, que eu acho muito massa. E falar um pouquinho de como mandar bebidas no delivery também. Bom, voltemos. Cara, delivery. Se você mandar as suas paradinhas no delivery, você tem 2 opções. Ou você vai colocar um copo com esse suporte. Calma aí. Você pega o copinho, tampa. O que eu gosto de fazer... Primeiro, cara, faz um teste aí, compra um copo que, tipo, tampado. Tipo, tampe direitinho. Tal, pá, ó, não sai. Bonitinho, meio chatinho de sair. Eu deixo um durex na saída, no despacho. E toda bebida que sai, um durex de um lado, um durex do outro. Se você quiser ser mais cauteloso, você pode ainda pegar um saquinho e envolver. E aí, o que tu faz... Joga nesse suporte e, pelo amor de Deus, manda isso num saquinho sozinho. Então isso vai num saquinho e o resto do pedido vai em outro saquinho. Seja cinnamon, brownie, blá. A não ser que, tipo, a pessoa pediu um brownie pequenininho e ele cabe aqui, sabe? Um pedido muito pequeno. Manda aqui. Ou você pode usar uma garrafa. Essa aqui eu comprei errado. É aquela garrafa tipo de caldo de cana. Mas você tampa, gira, fecha o lacre bem fechado. E se você quiser, pode colocar num desse também. Não é o tamanho perfeito, então ela vai dar uma dançada. Isso aqui é o tamanho perfeito para um copo, mas você consegue de repente passar um lacre aqui, ó. Um durex aqui. Dá até pra fazer isso no copo também. Passar um durex no copo aqui. Não tem muito segredo. Mano, mandar via delivery é assim mesmo. Milkshake é desse jeitinho aqui. Ou você pode fazer num copo de isopor também. E aí, só um adendo. Depois a gente vai ter um vídeo dedicado a milkshake. Mas só pra fazer um parênteses. Cara, toda vez que eu faço milkshake, abro o freezer, deixo o copo com o milkshake já pronto dentro do freezer. Pra ele sair daqui o mais congelado possível, assim. Se tiver uma pedra de gelo, melhor ainda, porque vai chegar no cliente ainda um pouco duro, até o cliente subir, abrir o saquinho, né, tal. Vai estar numa temperatura um pouco melhor, talvez o cliente tenha que esperar um pouco. Mas via de regra não dá pra congelar tanto, porque o motoboy não demora muito pra chegar, né. Então, se você tiver um sabor de milkshake ou 2, já faz no começar do dia e já deixa congelado. A Jones Burger eu sei que faz isso, eles fazem vários milkshakes, eles têm acho que 3 sabores, aqui eu tenho 8, mas aí eles já deixam congelado bonitinho e forte abraço. De delivery é isso, gente, não tem mais o que falar. E agora só pra fechar o vídeo, vou mostrar os suportes que eu tenho que ajudam muito na hora de fazer as bebidinhas. Bom, bem naquele estilão Ana Maria Braga, tá tudo embaixo da mesa. Só baixar aqui pra pegar. Cara, eu achei isso na Amazon uma vez. Aqui a gente tem usado para colocar os canudos, os talheres e as colherzinhas, os guardanapinhos também. E esse aqui a gente tem usado para realmente colocar os copos. Mas no anúncio da Amazon era isso aqui, ó. Os copos eles iam aqui, entendeu? Então aqui são 3 prateleiras de copo e aqui você colocava tipo açúcar, adoçante ou essas colherzinhas de café. E aí nesse aqui a mesma coisa. Aqui você coloca os copos, no nosso caso a gente colocou as tampas. Aqui os copos. E aqui na frente, nessa partezinha aqui, a gente coloca açúcar e adoçante via de regra. Cara, isso facilita de um tanto
na hora de fazer as bebidas, porque pensa, isso aqui é uma mão na roda porque a nossa máquina de café, fica tudo nessa mesona, uma mesona de inox, que é bem essa mesmo. Máquina de café fica aqui, as bebidas ficam todas na nossa frente, então elas ficam alinhadinhas aqui, né? Lógico, viradas pra mim. Isso aqui vocês podem colocar onde vocês quiserem, dá até pra colocar na frente das bebidas ou do lado, na frente das essências ou do lado. Aí desse lado fica a geladeira, então tipo, tá tudo na minha mão. O leite fica na geladeira, aí você pega o leite, coloca no copo, coloca os pumps e coloca aqui. A coisa que mais fica longe é o gelo, mas nem tudo tem gelo, então é mais tranquilo. Pra gente é perfeito. Pra gente isso aqui foi uma mão na roda, foi um achado, assim, porque as coisas ficavam meio jogadas e não tinha nada muito bom. E é um plástico resistente. Mas não é tipo 50 reais, acho que foi uns 230 na época. Eu comprei faz uns 2 anos já. E assim, nunca quebrou. Nada, intacto. E aí, cara, além disso, mais algumas coisinhas que a gente tem só pra finalizar o vídeo. Isso aqui eu comprei no Açaí, a gente não usa, comprei pra fazer um teste, mas nossa moagem, o grão do café, quando o café é moído, pode ser bem fininho a moagem ou um pouco mais grossa. A nossa é um pouco mais grossa, porque a gente usa esse filtro de café aqui. Então esse não serviu muito bem pra gente. Mas se você comprar café no mercado e tal, ele vai servir bem. Custou 12 reais no Açaí. Bem tranquilo. Isso aqui também é ótimo, porque você consegue, de repente, a gente, por vezes, coloca o café expresso aqui assim, e aí só... Não sei onde tá o leite. Me perdi, já tô perdido já. Ele tá ali atrás. Mas a gente entorna no leite, assim, o café. Ou se você tiver alguma dose de alguma outra coisa, você desenvolveu uma bebida especial, às vezes vai um purê de abóbora, uma outra parada você joga aqui, ou às vezes vai uma bebida, a gente já fez. A gente já fez uma vez um drink com amarula, e eu acho que a gente vai fazer novamente agora no inverno. Um café com leite e amarula, ou um chocolate quente com amarula, você joga aqui, entorna na bebida. Essa aqui que eu já mostrei no vídeo também é muito boa, porque ela tem uma tampinha, ó. E pelo menos agora no frio a gente não vende tanto chá gelado, então não precisa daquela jarra gigante de 2 litros, aqui tem acho que tem menos de 1 litro, tem 900 ml, então o desperdício é menor. A gente tem, como eu falei, a chaleirinha elétrica, e da mesma família da chaleirinha elétrica, a gente tem a chaleirinha de espumar leite. Então, pra quem não quer espumar o leite por aqui, às vezes não gosta, às vezes não sabe usar, isso aqui é um pouco perigoso, né, porque a temperatura que sai daqui é bem alta. Jogou o leite aqui, ó, tem essa pecinha. Colocou o leite aqui dentro, você consegue espumar o leite, só espumar, sem necessariamente esquentar, pra fazer bebidas geladas, foi a dica que eu dei de espumar o leite com isso aqui. Dá pra fazer aqui dentro. Dá pra esquentar e espumar um pouquinho, e dá pra esquentar e espumar bastante. Ela tem 4 opções, né, 4 funções, então 1, 2, 3, 4. Cara, super simples de usar, vai isso aqui embaixo dela, bem tranquilo, ligar na tomada, acabou. Acho que é isso, acho que não tem mais... Ah, tem esses dois também, né, que a gente usa esses saleirinhos furadinhos que a gente usa pra canela e pro cacau em pó. De bebidas, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Apesar de ser confeiteiro, também sou criador de conteúdo. E todo criador de conteúdo tem ali que testar modelos de vídeo novos. Então, esse é um modelo de vídeo novo. Nunca fiz assim. Nosso intuito não é ficar fazendo receita, mas para explicar como fazer bebida, é uma coisa que não tem muito por aí. Tive que dar alguns exemplos com receitas. A Vora é mais uma apoiadora do canal agora, mais uma patrocinadora do canal. Vou deixar o WhatsApp da Camila, que é a minha vendedora aqui, para quem quiser entrar em contato. Se eu não me engano, vocês têm uma bonificação, se falar que veio por mim, uma bonificação de uma garrafa. Acho que fechando a caixa com 8 ou 9 garrafas. Cara, digam nos comentários se vocês gostaram. Realmente a gente tá tentando ali trazer alguns modelos de vídeo novos. E esse foi um deles. Quis tentar passar todo o meu conhecimento de bebidas para food service, para delivery, para loja, quente, gelada, enfim. Espero muito, muito que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Fui! Agora, guardar toda essa lambança aqui. Porque vocês acham que não, mas isso aqui é a cozinha real. Eu só não fiz onde a gente faz as bebidas, porque senão não ia ficar legal a gravação, ia ficar tudo muito escuro, zoado. Mas agora eu vou ter que voltar as mesas pro lugar e guardar tudo. Fui!